Já estamos no ar? A tela ainda permanece, a tela Todas as Vidas Valem, aqui comigo. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a live Café com Direitos Humanos, lives em tempos de pandemia. É uma série de lives discutindo as políticas culturais, os direitos humanos, na relação com a cultura, no sentido de suscitar novas compreensões acerca dos direitos humanos, dos direitos culturais, enfim, dentro desse arcabouço tão complexo que estamos enfrentando nos tempos presentes. Hoje, Café com Direitos Humanos, com um diálogo de resposta sobre cultura e resistência, transas da contracultura do Brasil. Na verdade, esse trabalho foi lançado recentemente pela Isis Host e Patrícia Marcondes de Barros, que é um trabalho riquíssimo que traz à tona as reflexões sobre a contracultura no Brasil. E são diversos os artigos, depoimentos, ensaios, enfim, um trabalho consistente, de peso, que traz à tona toda uma discussão que muitas das vezes é feita de forma enviesada, distorcida, e aí a gente traz uma diversidade ampla de olhares, de experiências, de vivências, né, de atores importantes que vivenciaram esse período, né, no sentido de que a gente possa se aproximar ao máximo da riqueza e dos olhares e dos entendimentos que se tem. E para começar, eu gostaria de dizer que, para debater conosco esse rico tema, nós temos aqui uma de suas autoras, Isis Host, mestranda em literatura pela UESP, publicou O Risco do Berro, Torquato Neto, Morte e Loucura, em 2017, e lançou os e-books Breu e O Declínio da Narrativa. É uma das organizadoras de transas da contracultura brasileira e está envolvida em experimentações na editora Passagens, que é uma editora que tem surgido aí com uma produção assim riquíssima e ao mesmo tempo belíssima de conteúdo e de visual, né? Eu acho que são inovadores demais a proposta dessa editora Passagens. E o outro convidado dessa tarde é o poeta Celso Borges, poeta, letrista, parceiro de Zé Cabaleiro, de Chico César, de Criolina, Gerson da Conceição, Sérgio Habib e Nosli, entre outros compositores, não é, que esta figura se associou na produção de poesia e música. Celso Borges tem 11 livros de poesia editados, entre eles Pelo Avesso, de 1985, Persona Não Grata, de 1990, 21, de 2000, Música 2006, Belle Époque de 2010 e O Futuro Tem um Coração Antigo de 2013. Desde 2005, o artista desenvolve projetos de poesia falada no palco com diferentes parceiros, entre eles o DJ Otávio Rodrigues, o percussionista Luiz Cláudio e o compositor Beto Errong. A performance utiliza referências que vão da música popular brasileira às experiências sonoras de vanguarda e cultura popular. Portanto, pelos currículos aqui apresentados, vocês já sabem que o assunto hoje vai render bastante, até porque esse tema é por demais instigante. Boa tarde, Celso, boa tarde, Isis, que prazer tê-los aqui, meus queridos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, com a palavra a querida Isis, ela que é a dona desse livro lindo, e acho que a primeira palavra, ela é que tem que... Obrigado pelo convite, né? A sociedade. Vai ser um maior prazer que a gente possa aí dialogar e falar sobre esses artistas que ficam por debaixo da sombra da cultura, né? Mas que são tão importantes ou mais do que esses que estão aí em evidência. Né, Isis? Isis, boa tarde, Isis. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Celso, boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de retornar aqui na SMDH. Eu fiz o estágio, né, quando eu estava na universidade, no curso de Ciências Sociais. Meu estágio foi na SMDH. E
em 2017, pouco depois, eu também tive a oportunidade de retornar para falar sobre o risco do berro. E agora aqui de novo com vocês, nesse espaço, né, que eu sei que é um espaço sempre aberto para discussão. E gostaria de agradecer, né, a oportunidade e o convite de estar aqui falando sobre o trânsito da contracultura brasileira. Isis, eu quero começar dizendo que seus trabalhos são meio todos contraculturais, no melhor sentido do termo. Eles provocam visualmente, provocam nos conteúdos e tiram a gente do lugar do conforto. Né? Você é muito provocador e, ao mesmo tempo, traz um colorido, traz uma gráfica, sabe, de ebulição, sabe? Então, eu queria parabenizá-lo por todos esses trabalhos que você tem feito. Você tem dado uma mexida no mercado, não diria no mercado, nesse meio editorial aqui do Maranhão, né, trazendo trabalhos e reflexões assim extremamente necessárias para a gente, viu? Parabéns, querida. É uma grata satisfação para mim que o livro acaba batendo em várias pessoas, né? Acaba envolvendo algumas pessoas. E o projeto ele também encaminha para esse lado mais contracultural, que é justamente de onde eu vim, né? Dessas experiências ali mais voltadas à contracultura. Geralmente, quando a gente vai debater algum assunto, a gente tenta alinhar os entendimentos. Eu quero propor o contrário, eu quero desnivelar aqui nossos entendimentos. Eu queria que cada um de vocês pudessem falar um pouco assim, qual a compreensão que vocês incorporam desse tema contra a cultura? Primeiro Isis, depois o Celso Borges. Bom, antes de tudo, para mim, é um momento em que eu sou totalmente apaixonada, esse momento da contracultura, onde várias artes estavam em ebulição, buscando algumas liberdades de criação, e nesse sentido é uma das últimas grandes vanguardas que tivemos, e acabou as culturas e aquele mercado dos anos 60 e 70, não, para mim, de qualquer forma, é um momento muito especial, um momento da contracultura, muito fértil, e que trouxe muitos trabalhos ricos e que até hoje não são bem trabalhados, não são conhecidos por grande parte da população. Principalmente o lado B da contracultura, né? Esse é mais escondido ainda, né? Os malditos, marginais, que são a minha... Desde o Risco do Berro, com Torquato Neto, uma das minhas paixões sempre foi esse lado mais B da contracultura. Legal. CB, Celso Borges, que a gente chama carinhosamente de CB. Torquato, Lemis, Oiticica, Chacal, Jardes Macalé, Caetano, Vali, Chacrinha, Timaya, Murilo, Teixeira, Tácito Borralho. A contracultura traz esses personagens todos, fervilha suas produções, os seus encontros e desencontros. Fala um pouco para a gente do que você percebe, de como você compreende esse momento, que, a meu ver, teve um autor que disse que a contracultura não se situa num momento histórico específico, mas ela está em diferentes momentos, em diferentes movimentos, desde que ela questione a cultura estabelecida, a ordem vigente, a hegemonia pronta e imposta. Como é que você vê essa história, Celso Borges? Se a gente compreende a contracultura como uma força cultural que corre paralelamente à cultura oficial, ela sempre existiu, né? Sempre houve quem não estivesse no mesmo rio de uma cultura oficial, de uma cultura em que todo mundo olha. Sempre havia ali uma corrente de artistas que exercitava o seu ofício criador longe disso aí, paralelamente a esse grande rio que era mais conhecido, né? Então, agora, quando a gente fala hoje de contracultura, a gente remete exatamente a um momento específico, embora seja
seja errado essa visão. Ou seja, a gente sempre pensa final dos anos 60, o destoque, tropicalismo, desbunde no começo dos 70, sempre passa ali como se fosse um período de 60, vamos dizer, 67, 68 a 75, que é exatamente mais ou menos o olhar que a Isis lança, um pouco mais, entre 68 e 78, vamos dizer assim, né? Talvez o farol maior do livro seja esse. Mas então a gente talvez pudesse ficar nesse espaço, né? Nesse espaço de tempo desses 10 anos, né? Porque se a gente for esticar, a gente vai voltar no tempo e você vai encontrar aí inúmeros artistas, inúmeras correntes de invenção, de criação que corriam fora desse rio principal da arte, né? A gente, como o Isis falou, acho importante que a gente lance um olhar sobre quem não aparece tanto e que é muito importante, né? Se bem que esses nomes que você citou, eles são nomes da contracultura, mas de uma certa forma alguns deles estão passando aqui também pelo Grande Rio, né? Leminski hoje é um artista que a gente não pode, tudo bem, ele bebeu ali naquele ofício da contracultura, mas ele pegou um pouco esse rio da cultura principal, né? Mesmo questionando essa cultura, mas ele é um artista aí, como se fala, do mainstream, né? Então, o que eu acho bem interessante desse livro da Isis, da pesquisadora Patrícia, né, do Paraná, é a gente poder lançar um olhar sobre algumas publicações, alguns artistas que eu até alguns jornais citados nos livros, eu nem conhecia. Então, é bom a gente poder entrar em contato com esse lado B, né? Que fervilhava naquele tempo obscuro, né? No tempo da ditadura militar. Eu acho muito importante que, de repente, a gente está no ano 2020 e a gente vê à luz um artigo espetacular do César Teixeira, lançando um farol sobre um movimento que aconteceu aqui nessa ilha que a gente vive, né? Quantas coisas ele não falou ali que nós não sabíamos, né? Detalhes daquela viagem que ele fez, que Chico Maranhão convidou ele para ir para São Paulo para gravar, ele passou no Rio, ele encontrou com outros artistas, e tudo isso exatamente, é uma história muito linda, né? Que é um dos pontos altos desse livro, é esse artigo, entre tantos outros momentos, mas esse artigo do César, o olhar também do Murilo Santos, enfim, tem muitos momentos interessantes desse trabalho, e poder fazer nova entrevista com o Chacal, né? O olhar do Regis Bonvintino sobre o Walter Franco, a figura importantíssima do Jardim Macalé, e o punk, como surgiu o movimento punk. Então, tudo isso, esse farol, esse olhar colorido, intenso que esse livro lança, né? Eu acho muito importante que a gente possa estar aqui discutindo e debatendo, né? O bom desses trabalhos da Isis foi esse aqui, que ela editou, do Ellen Lopes, que é um livro também do Não Vale, sobre a figura de Tom Zé. É que eles são tão bonitos que a gente quer ficar pegando nele, lendo, a gente quer namorar os livros, né? Uma beleza, tem uma coisa muito massa, muito legal. E que eu estou sentindo falta para tratar, para recuperar a memória das imagens. Oi? Eu estou sentindo falta desse livro no papel, desse livro da Isis, viu, Isis? Nós temos que lançar isso no papel. Eu também sinto falta, Celso, desse namoro tátil, né? Viu, Isis? Mas, enfim, uma cobrança, viu, Isis, aqui que eu estou sentindo aqui, de maneira muito objetiva. Isso, de onde vem esse fôlego de ir atrás dessas histórias, desses personagens que não são tão revelados
pela cultura vigente, né? E você recuperar esses personagens, ir atrás, pesquisar, pesquisadores o façam também. De onde vem essa vontade? De onde vem essa inquietação? Só retomando aqui o que o Celso estava falando, eu concordo totalmente. A gente pegar ali a força da contracultura. Eu acho que deu Falhou um problema pouco na aí. Alô? Tá ouvindo? Oi? Estou ouvindo. A internet está meio Oscilando, né? complicado. Enfim, a gente está vivendo. Então, seria importante essa retomada desses princípios, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Porque Durvalino, que é um dos poetas que fizeram parte do livro, porque o livro ele tem uma mistura, ele tem entrevistas, ele tem poesias, ele tem artigos, e ele não foi planejado para ser assim, ele foi acontecendo, né? E Durvalino, um dos que participaram, um dos poetas que participam, ele já tem uma vivência em Teresina, mas ele ficou impressionado, porque ele disse, nossa, eu moro tão perto de Teresina e eu não imaginava que tinha um movimento lá em Teresina. E, na verdade, acho que nem a gente também não imaginava. Jogou assim o Laborarte aqui para o meio do turbilhão da própria contracultura. E Rio de Janeiro, porque eu e Patrícia a gente se conhecia há mais ou menos 2 anos online, por redes sociais. E aí a gente marcou de encontrar com o Chacal e com o Jorge Salomão em fevereiro. Infelizmente, o Jorge Salomão estava muito doente e pouco depois acabou falecendo, não deu para a gente se encontrar com ele. Mas fizemos uma entrevista com o Chacal, que perguntou o que vocês vão fazer com essa entrevista. E a gente, a partir dali, falou, não, a gente vai fazer um livro. Então, ficou selado uma espécie de compromisso. Eu e Patrícia, a gente tem essa pesquisa em comum com relação a revistas alternativas, né? E aí fomos chamando. Eu chamei algumas pessoas que eu sabia que estavam envolvidas com o papo da contracultura, como o Aristides, Ana Cristina, o Regis Bonvitino, o próprio Feliciano Bezerra, que é o meu orientador lá no mestrado, e outras pessoas que acabaram não enviando também. E, inclusive, Dani, que comentou comigo lá no encontro dos Filhos de uma Égua, encontro anual dos Filhos de uma Égua, que eu quero até convidar Celso para o próximo, que com certeza vai ter que acontecer. Para se incluir, convidar Ele já Celso né? para fazer. Eu sou um. Ele é um dos integrantes dos Filhos de uma Égua, ele só ainda não veio, foi para os encontros. E Dani comentou comigo que estava fazendo um trabalho sobre o Laborarte. Então, quando eu entrei em contato com ela, já foi falando, vamos fazer um trabalho sobre o Laborarte. E outras figuras foram surgindo. Edmar Oliveira, lá de Teresina, que é um dos parceiros ali de Torquato. E aí, quando o Edmar mandou, eu me lembro de Celso perguntando, depois de ler o texto de Edmar, que pena, seria bom se tivesse alguém aqui em São Luís para falar também, né? Alguma coisa sobre São Luís. E aí a gente falou, não, mas pode ser. Aí que a gente foi entrar em contato com César Teixeira. E depois com Murilo. Aí depois César mandou um texto fino, beleza. Aí, não, mas precisamos de imagens. Aí, não, imagem é com Murilo Santos. Fomos falar com o Murilo e Murilo foi mandando várias informações, áudios, e a gente acabou transformando aquilo num escrito, num relato. Enfim, o livro ele foi se montando à medida que a gente foi entrando em contato com as pessoas, e foi isso. Qual é o risco desse livro virar um livro assim, material, manuseável? Olha,
eu posso dizer até que eu andei fazendo uns orçamentos e o risco, ele é... Ele sai caro. Não, eu vou fazer 100 exemplares em preto e branco, só que daí a gente pega um outro ponto, porque o e-book é o e-book e o livro impresso é o livro impresso. Não apenas porque a diferença entre colorido e preto e branco é muito alta, é muito grande, como que existem algumas soluções que foram arranjadas no e-book que não teriam como ser colocadas num livro impresso, elas perderiam o efeito. Então, um livro impresso teria que ter uma outra diagramação em determinados pontos. Mas nós vamos fazer, eu acredito que a gente vai fazer uma coisa simbólica, né? Oba, né, Celso? Uma tiragem simbólica, numerada, 100 exemplares, mas para a gente ficar distribuindo para as pessoas, né? Porque... Maravilha, maravilha, maravilha. Eu fico assim, muito feliz com a notícia, mas a perda do colorido ela é muito grande. Quando você fala de psicodelia, fala de contracultura, fala de tropicália, a cor é muito importante. Mas o importante, eu acho que mais do que isso, é ter esse registro. E eu ainda acho uma outra coisa. A partir desse livro, o número de pessoas que vão aparecer com outras sugestões, até de personagens e fatos que não estão no livro. Por exemplo, eu estava hoje pensando aqui como é que ia ser nossa conversa, e eu me lembrei, por exemplo, que os Novos Baianos estiveram uma semana no Laborarte, em 72, 73, 72. Isso. Passaram, acho que, 7 dias ou 8 dias. Isso é uma história para ser contada. Sem dúvida. Entendeu? E tem gente que pode contar essa história, entendeu? E aí, eu conversando ano passado com o JB Medeiros, que é o jornalista que fez a biografia do Belchior e do Raul Seixas, ele me disse: Celso, depois que eu lancei os livros, o que apareceu de informação nova, quando eu for lançar uma segunda edição, vai ser outro livro. Então, temos que estar preparados para uma segunda edição da Contracultura, em breve, né? Que massa, que legal. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai descobrindo coisas. Sim. E olhares, né? Eu acho que os nossos olhares vão se desconstruindo ao mesmo tempo. Para vocês, eu acho que nós estamos vivendo um momento político muito turbulento, um período político muito, ameaçador das liberdades, né? Desses valores que a gente vem construindo desde a contracultura para cá. Claro que não tem como a gente comparar momentos históricos, mas é possível perceber fragmentos de atitudes, fragmentos de violações, de autoritarismos lá hoje. Que vocês podem ver de resistência lá no passado, nos 60, e de resistências artísticas, poéticas nos tempos de hoje. Porque parece que há um movimento mais conservador, autoritário, fascista. Parece que também as forças de resistência artística também se arvoram, se assanham, se entram. O que vocês acham disso? Eu primeiro? Olha só, como tu falaste, é muito difícil a gente comparar momentos que, embora a gente haja essa penumbra, essa sombra política, né? Sem dúvida, não sei dizer qual das duas é pior, viu? Talvez no momento da ditadura, entre 70 e 73, foi um momento horrível, né? Por conta das mortes então desculpa, seu rosto está cortado. Tá, né? Oi. Então, a gente tem um pouco de diferença, né, desses dois momentos. Eu acho que a gente tem uma reação. Essa reação, embora muitas pessoas cobrem, ela existe, mas ela está muito fragmentada. Ela está muito pulverizada. E a entrada das redes sociais, né, desse mundo virtual,
que faz com que a gente deixe de brigar nas ruas para brigar dentro do quarto, numa sala, com o celular. Isso é uma outra diferença brutal, né? Para a gente brigar 40, 50 anos atrás, tínhamos que sair às ruas. Hoje a gente quer brigar dentro de casa com o celular e com o notebook. E no meio disso ainda houve uma pandemia que nos obrigou a brigar dentro de casa, né? A brigar a partir do local recolhido em que estamos, né? Então isso é uma outra diferença muito, muito, muito grave, né? Muito, 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 muito grande, que o coronavírus. Ele entrou aí no meio da jogada, no momento em que seria muito importante que a gente estivesse nas ruas, né? Eu acho, inclusive, que o vírus ele beneficiou muito o governo, muito o poder oficial, né? O poder Acho que eles são oficial. parentes. Como? Eu acho que eles são parentes bem próximos. Eu acho que o corona é uma metáfora. O vírus e o governo. Sim, é idêntico. Parece que ele existiu porque o governo existiu. É quase uma simbologia, uma sombra, né? Que ruim para todos nós, né? Mas uma arma para ele. Por incrível que pareça, o corona é uma arma que o poder oficial tem para nos imobilizar mais ainda. Eu acredito que não tenho uma força tão otimista assim, mas eu acredito que quando a gente puder voltar a uma normalidade que jamais será a mesma, né, a gente vai produzir essa carga de pressão, que vai derrubar esse Estado. Eu penso assim. E também a nossa criação, o que estamos todos criando guardados, isso vai explodir, eu acho. Nesse sentido, eu acredito nisso. E você, Isis? Só retomando, quando a gente foi lançar o Risco do Berro também, a gente pensa em perder alguma coisa no preto e branco quando jogava. Realmente acaba perdendo alguma coisa. Mas eu acredito que, assim como lá, esse aí também ele não vai perder a força por conta do colorido, né? E sempre tem aquela ideia, não, e o e-book está lá gratuito, como uma espécie até de ato da nossa editora aqui. Existe essa ideia de colocar os e-books gratuitamente. Inclusive, a primeira coisa que se lê no livro é isso, não é uma mercadoria, que é deixando bem claro a relação de não mercadoria do produto, né? Quanto à questão que foi colocada pelo Ricardo, né? Eu vejo sim que existe esse esfacelamento da resistência que o Celso colocou, mas por outro lado a gente pode olhar também de outra, por outro alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Certo. Os situacionistas, eles apontavam que eram justamente essas ações de resistência deslocadas que seriam uma grande força contra o poder que estava sendo estabelecido. E hoje é o momento de ideal daqueles jovens ali dos anos 60 que estavam provocando esses atos isolados. Porque hoje qualquer um pode fazer um ato e pode fazer uma revolução, uma resistência. Existem focos de resistência hoje em dia que estão deslocados. Falhados. Eu acredito que resistência ela nunca enfraquece, ela nunca morre. Ela pode ficar mais morna, mais quente, mas ela nunca acaba. Eu acho que o movimento cultural, especialmente a Tropicália, ela ajuda a desconstruir a dimensão tradicional conservadora de resistência. Muito tempo a ideia de resistência estava associada ao discurso panfletário, ideológico forte, que era o contraponto ao conservadorismo de direita, dentro do mesmo arcabouço do desenvolvimento, mas o discurso, né, do contraponto. E a movimentação
associado à Tropicália, à contracultura, embora tenha sido muito criticada pelos movimentos mais de esquerda tradicional, acabaram contribuindo, talvez, de maneira muito mais transformadora, porque propuseram um desbunde, porque propuseram uma ironia, um deboche à ordem estabelecida, e se tornaram algo muito mais perigoso para os conservadores de direita, que a esquerda tradicional nos moldes que nós conhecemos. Vocês observaram isso, claro. Sim, é interessante falar esse negócio do tropicalismo, por exemplo. O tropicalismo é odiado pela direita e pela esquerda conservadora. A gente havia ali o Vandré batendo de frente com o Caetano, né? A gente via claramente os baianos eram cobrados assim pela esquerda politizada e tudo mais, que se estruturava numa força política mais ligada a uma ortodoxia. Eles tinham críticas muito violentas contra o tropicalismo, né? E essa força política, ela acaba indo, grande parte dela, indo para a luta armada no começo dos anos 70. E o pessoal da Tropicália vai ou por desbunde, né? Ou por ações mais radicais ainda, no caso do Torquato, com o cinema, né? Isso é muito... O Torquato, o Ali, eles radicalizaram, vieram dos braços do tropicalismo e foram para uma força contracultural muito mais ao contrário da luta armada, né? Ali houve uma cisão, né? Alguns pegaram a luta armada, se ferraram, e os outros foram para o desbunde, apostando numa radicalização por um outro lado, né? E que é exatamente, talvez, o foco mais importante ali, figuras como o Ali Salomão, Torquato, a poesia marginal, Chacal, o trabalho do Walter Franco, que é fantástico, Macalé, entendeu? Nesse sentido, eu vejo assim, havia já aquela divisão, desde 67, 68, essa divisão já estava clara. Caetano de um lado e Vandré do outro. Isis. É engraçado que tem uma hora que Torquato fala assim, caminhando e cantando e seguindo a canção. Seguindo mesmo, a canção lá na frente, eles lá atrás, seguindo. Aí agora Celso falou, eu me lembrei, foi disso. Mas esse pessoal ali, né, principalmente quem, após o racha da Tropicália, que abalou as estruturas e depois dela não teve, tudo acabou sendo influenciado por Tropicália. Era mostrar que a nossa cultura tem essa característica antropofágica, né, de engolir tudo, engolir o outro e vomitar uma coisa completamente nova. E era essa a necessidade que acabava impulsionando, principalmente os jovens ali. Era uma necessidade de fazer. E a gente olha isso com Julinho Bressani e Sganzella no cinema da Belé. Né? A gente olha isso com o pessoal da música, com Luiz Melodia, Macalé, com Carlos Pinto. Nossa, vários nomes que também não estão ali envolvidos diretamente no mercado, no estabelecido, Sim. Vamos dizer assim, mas que estão revolvendo as bases culturais de alguma forma. Eles abalaram as estruturas. Tanto é que a gente está aqui hoje, 50 anos depois, falando do que o pessoal fez naquela época e o que a gente pode fazer hoje, né? Esses movimentos que acabaram no Brasil também produzindo grandes reviravoltas, grandes reflexões, grandes desconstruções de algo que já estava dado, absoluta. Eles começaram na Europa, nos Estados Unidos, tiveram grandes movimentações jovens nos anos 60, sobretudo em 60, uma reviravolta muito grande da juventude, né? Que tipo de valores essa juventude estava propondo, estava
querendo desconstruir, e de que modo isso chegou a impactar, até compreendendo também que, por exemplo, a Tropicália tinha um certo namoro também cultural e tem um debate muito complexo e, ao mesmo tempo, um tanto contraditório, mas é algo que se percebia já em alguns instrumentos da indústria cultural, de alguns recados também tortos, enviesados, a favor do enfrentamento da cultura estabelecida. Eu acho, por exemplo, que é interessante ali nos anos 60, ali tem duas forças muito importantes. No caso, se a gente for olhar para os Estados Unidos, naquela época, os Estados Unidos, a grande relevância política ali era o Vietnã, né? Aquelas passeatas pela paz, Luther King, Malcolm X, aquilo tudo, aqueles protestos contra o Vietnã foram o grande motor, né, de propulsão, tendo como trilha sonora ali o Woodstock, essa contracultura musical, a questão comportamental era muito importante, a questão do sexo, como é que se observava o sexo, a questão da entrada da pílula anticoncepcional, a questão das drogas, do LSD, da maconha, tudo ali surge naquele momento, o político e o comportamental, num mesmo caldeirão. Nesse sentido, é muito importante isso, né? Acaba, por exemplo, que a gente esquece, Maio 68 fica como símbolo, mas a gente esquece também que 68, Iugoslávia não, Tchecoslováquia não, Tchecoslováquia é Praga é 68 ou 56? Estou confundindo. Porque tem uma em 56, tem outra em 60. Uma foi na Tchecoslováquia, o outro foi... E que é pouco falado, que ali também, porque a questão que a gente fala, tem o Vietnã, tem o Maio 68, mas também tem o outro lado da Europa que está brigando também ali, né? Sim. São umas... o eco, né, da França, ele reverberou ali para a Europa, porque ali você tem a questão dos Estados Unidos, e aí como a gente é muito influenciado pela cultura americana, e as notícias que chegavam mais, eram muito mais dos Estados Unidos. Os artistas que a gente ouvia eram americanos. A gente tinha muito pouca informação do que acontecia na Europa. Fora Paris, 68, você não sabia o que acontecia nos outros países, né? Quando havia também uma luta política muito grande, pelo viés contra o comunismo stalinista, ali em 68, primeiro em 56, depois em 68. Quer dizer, tem muitos olhares, mas o que eu acho é que havia duas lutas muito importantes, dois movimentos, o político e o comportamental, ali numa mesma vanguarda, numa mesma luta de mudanças e de lançamento de novos faróis, novas ideias. Isso, dentro do que o Celso Borges está falando, ainda que houvesse, dentro dessa efervescência comportamental, existia uma dicotomia muito parecida que se vive hoje, embora sem as duas grandes ameaças que o mundo sobre a sua cabeça naquele período, a chamada Guerra Fria, de União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com a cultura estabelecendo quem era mocinho, quem era bandido, geralmente eles mocinho, o restante, né, de todo mundo que não aceitava estava do lado dos bandidos. Isso produziu no Brasil também o golpe, né? Acho que o golpe ele acaba acirrando também essa resistência inquietante, jovem, problematizadora e às vezes fugindo um pouco dessa dicotomia, fugindo um pouco dessa forma, ou direita ou esquerda, e ao mesmo tempo resistindo, usando ameaça à ordem. Eu lembro que tem um depoimento no livro Book, né, das transas da contracultura, que, ao confidenciando com Caetano Veloso, que a postura de contracultura, de desbunde, incomodava muito mais a direita, os conservadores, o padrão de família estabelecida, propriamente o discurso ideologizado, panfletário. E como é que você observa a chegada desse movimento que vem a partir da Europa, dos Estados Unidos, das revoluções jovens que se
aquele período, a sua chegada no Brasil e que tipo de resultado desejar no tecido social brasileiro? É interessante a gente perceber que esse período entre os anos 20 e os anos 70 teve uma ebulição mundial e diversas formas de cultura, vanguardas, elas surgiram nesse período de forma excepcional. E até hoje a gente não conseguiu ver um momento como esse, né? E naquela época tinha todo esse debate acerca do corpo, né? Da sexualidade, que estavam surgindo ali naquele momento. Pós Segunda Guerra Mundial, onde existiu uma desilusão dos jovens ali. Aí teve vários movimentos, os beatniks, né, os hips. E aqui a gente acabou pegando alguma rebarba dessa contracultura que ocorria, que era uma coisa, uma nova forma de pensar e de criar que estivesse em oposição com o mercado vigente, né? É interessante que o Macalé, que eu demorei quase um mês tentando conversar, para ter coragem para entrar em contato com o Macalé para pedir para ele falar alguma coisa. E ainda bem, porque quando ele falou uma coisa fundamental para mim, que é o seguinte: existe antes era contra a cultura, mas agora é contra a cultura, né? O próprio governo que está aí, ele é contra a cultura. Se a gente pensar que o desbunde nos anos 70 era também uma forma de resistência, era uma forma de posicionamento político, ainda que fosse não fosse uma coisa ciente, mas que acabava tomando características de posicionamento político. Tu discordar de fulano e de Beltrano, de direita e de esquerda. Torquato já denunciava o que ele chamava de maniqueísmo político ali em 1971, na Geleia Geral. Ele fala, não, enquanto a gente estiver nesse maniqueísmo de esquerda e direita, em que eu sou o errado e o outro é o certo, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Porque a gente não percebe que a esquerda hoje ela está onde está pelos erros que ela cometeu. A gente não pode também tolerar que passar a mão ali, não, a esquerda, os satânicos são os direitistas, porque não é. Se hoje eles estão ali, se eles tiveram ali a oportunidade de estar ali no poder, foi porque a esquerda também teve as suas falhas, teve os seus erros. E enquanto não tiver essa tomada de consciência, não colocar a mão na consciência ali, tentar entender quais foram os erros que aconteceram e ficar assim julgando o outro, a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar só nessa, eu estou certo e tu está errado. E nisso que deu esse maniqueísmo todo que está dando essas guerras virtuais que nós vemos hoje em dia. Ricardo, eu não estou te escutando. Oi. Ricardo. Está escutando agora? Agora sim. Ótimo. Ótimo. Eu estava dizendo o seguinte, talvez eu esteja equivocado, mas me parece que olha, e parte desses movimentos da contracultura tenha tido a Bahia como um locus de muita manifestação. Por que isso se deu especialmente na Bahia de uma maneira tão forte, tão impactante para o resto do Brasil? O que a baiana tem, né? Já perguntava a Carmen Miranda. O que a baiana tem? Não, mas na verdade os baianos eles estavam mais no foco ali mas existiam também alguns movimentos que estavam acontecendo. O Caba do Piauí foi inclusive para a Bahia, o Torquato, né? O Torquato foi para a Bahia estudar para lá e lá a coisa começou a ferver, né? A chapa começou a arder. Alguma coisa aconteceu ali na Bahia porque apareceram muitas figuras importantes entre os anos 60 que vieram dali da Bahia. É incrível. Que ali a Bahia tem uma ebulição cultural incrível. Mas é bom a gente lembrar também que existiam outros pontos que estavam ocorrendo também essas manifestações. A gente pensa em Pernambuco também.
existia o seu, e o próprio pessoal lá de Pernambuco, né? Ave Sangria. Existiam algumas movimentações localizadas em determinados locais. Só que era uma coisa muito geograficamente limitado àquele espaço. Não existia... Se não tivesse no Rio de Janeiro... Tanto é que os baianos tiveram que ir para onde? Para o Rio de Janeiro, né? Se ficasse lá na Bahia... tiveram que ir para o Rio de Janeiro para tentar conquistar o Brasil, e conseguiram. Mas é importante a gente ressaltar também que existiam outras movimentações. Inclusive, eu fiquei impressionada quando eu descobri a força do Laborarte aqui em São Luís. Porque quando eu cheguei aqui, eu olhava para o Laborarte e eu conhecia o Laborarte como um grupo de Cacuriá, entende? E aí depois, com essas... no livro, eu percebi, com os depoimentos, que é muito mais do que isso, que o grupo inicial ali, que fomentou, eles estavam muito mais interessados na experimentação do que em se transformar, em competir com os nativos, vamos dizer assim, né? E essa própria movimentação cultural que existia aqui em São Luís, e a gente não se dava conta, a partir do momento que eu li no livro, eu percebi a força que teve esse movimento aqui em São Luís também. Em Teresina teve um movimento também, os rapazes lá botaram para quebrar com a imprensa alternativa, fazendo cinema Super 8. Ou seja, existiam outros lugares, embora não ali dentro do circuito comercial, mas que estava acontecendo alguma coisa. Tinham jovens lá que estavam, de alguma forma, botando para quebrar. Celso. Voltando a essa história da Bahia que vocês falaram aí, a gente não pode esquecer que a Bahia o Salvador foi a capital federal durante mais de 2 séculos. Isso tem um valor histórico e simbólico muito grande, né? Quando Caetano, ou Glauber Rocha, ou Tom Zé, quando eles falam dos colégios e das universidades que eles estudaram, ali havia uma qualidade pedagógica de professores, inclusive professores de música erudita, né? Ali havia também aquilo não surge... aquilo surge porque houve um trabalho por causa de uma série de fatores que desembocaram nesses artistas, né? É claro que, por exemplo, Recife talvez seja uma outra cidade em que não tenha se dado tanta importância. O movimento armorial ele também acontecia naquela época lá em Pernambuco, na Recife, Paraíba. Em Pernambuco, né? Sim, exatamente. Mas esse porquê de Salvador e da Bahia, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta ali. Houve um investimento durante muitos anos. O pouco investimento que houve no Brasil foi para a capital federal. Ela só passa para o Rio de Janeiro, eu acho que é meados do século XVIII, eu acho que é isso, de 756, se não me engano, que ela passa a ser... o Rio passa a ser a capital. Mas até lá, todos os olhares, tudo que o governo federal trazia era primeiro para Salvador, o pouco que trazia, né? Porque nós éramos colônia, né? Os portugueses só queriam sugar da gente. Mas o pouco que havia algum investimento na área de educação, por exemplo, de música, em todos os sentidos, era em Salvador, era a Bahia. Certo. Isso tem uma relação ao Laborarte, né? Realmente o valor do Laborarte é impressionante, né? Impressionante, né? Aquele momento ali entre o final dos anos 60, a partir de 69, 70, já havia algumas pessoas que depois fundaram o Laborarte, já faziam alguns trabalhos que deram naquela ideia do Laborarte. Sérgio Abib já fazia Cavalacanga, 69, já fazia uma música que misturava com o tambor de crioula, Tasto Borralho já fazia um teatro
ligado, preocupado com uma linguagem popular, entendeu? Agora ali há uma confluência, eu acho que existe alguns ciclos históricos, alguns momentos históricos que você consegue reunir uma qualidade de pensamento, de exuberância criativa, como ali que a gente tem Sérgio Habib, tem Josias, tem César, tem Mochel, tem Chico, que já vinha dos festivais, tem Tácito Borrário, tem Aldo Leite. Ali é todo o mesmo caldeirão que está ruminando, que está, sabe? Aí, ao mesmo tempo, é o momento que o boi e as manifestações populares começam a se aproximar do centro da cidade também. Não são mais tão marginalizadas, continuam marginalizadas, mas elas já estão ali, bem próximas do centro. Elas não vão brincar até o anil, sabe? Aos poucos, até mesmo porque o poder público se interessa em atrair essas manifestações. O Palácio dos Leões, por exemplo, no final dos anos 60, o boi já ia se apresentar no palácio. Então, também esse momento acontece tudo ao mesmo tempo. É a contracultura fora do país, mas também tem uma movimentação interna muito grande aqui também. Que aconteceu em Salvador, aconteceu algo semelhante ou parecido no Ceará, no Maranhão, no Piauí. Sim, e Fortaleza. Desses blocos pontuais, pois é, a turma do Ceará, né? Nomes como Belchior, como Fagner, são figuras que vêm inspirações contraculturais, movimentos musicais e poéticos. Aliás, CB e Iso, vocês poderiam falar, a música e a poesia, nesse período, né, tiveram uma proximidade assim, muito perigosa, envenenada, digamos assim. Perigosa, qual era o veneno a que estás te referindo? Porque havia, no caso ali, todos os nossos grandes poetas, o caso Drummond, João Cabral, Vinícius, todos eles continuavam lançando seus livros importantes, mas começou a haver uma outra movimentação geracional, né? E assim, no caso da poesia marginal, ela vai lidar com a poesia de uma outra forma, irresponsável, com aspas, né? Ela vai trazer um pouco a tradição das ruas, do coloquial, da Semana de Arte Moderna. O som distorcido das guitarras. Sim, claro. As guitarras também eram envenenadas, né? Com certeza. Sobretudo. Com certeza. Agora, só pontuando uma coisa que é interessante, né? Porque já existiam alguns livros, por exemplo, já existiam algumas publicações sobre o Laborarte, aqui em São Luís. Só que a peculiaridade, o que existiu de novo agora, foi jogar justamente o que essa galera estava fazendo ali. Bem lembrado, Celso, um pouco antes, né, do Laborarte, não só ali no Laborarte, mas tem todo esse entorno, né? Tem toda essa... Mas jogando aquilo que o pessoal estava fazendo no contexto da contracultura nacional, em que a gente mesmo se desse conta, rapaz, esse pessoal também estava no meio do negócio, também estava fazendo, né? Por mais que estivessem isolados aqui, mas eles também estavam... E isso, para mim, foi uma coisa nova. E Agora, a questão de poesia e música já vem ali do... coincidentemente, eu estava até dando uma olhada aqui em Mallarmé. Ele que foi o grande cara ali, quis misturar música e poesia. De lá para cá... Sumiu. Oi? Voltaste. Um dos grandes compositores ali, eles eram bons compositores porque também eram poetas, né? E eram poetas musicais. Antônio Collado coloca que Torquato, por exemplo, não sabia tocar um instrumento, desafinava, mas ele era um cara altamente musical. Todos os poemas dele, se você puder, se quiser, pode transformar em uma música, porque existe essa melodia na composição dele, né? E eu acredito que não era uma coisa exclusiva dele, existia ali essa ideia de música e poesia bastante atreladas. Talvez herança ali também do concretismo. O poeta desfolha a brandeira e a manhã tropical se inicia, né? Ali tem toda uma...
que o Gil traduziu de forma espetacular, né? Pegou aquela letra do... Eu gostaria de saber, não sei se tu sabes isso, Isis, no caso dessa geleia geral, o Torquato entregou a letra para o Gil, eles fizeram juntos, eu não tenho história disso, e é uma dúvida que eu gostaria de tirar. Bom, pelo que eu sei, o Torquato ele é o compositor da letra e o Gil ele é com a melodia, ele entra com a melodia. Sim, sim. Essa aqui é eu queria saber se o Torquato entregou a letra para o Gil e o Gil fez, ou se os dois fizeram juntos, entendeu? Essa dúvida que eu tenho. Eu também tenho. Porque como o Torquato é muito musical, ele com certeza era um artista que interferia. Quando ele fazia uma composição junto com o cara que fazia a melodia, com certeza ele estava ali cutucando, mudando alguma coisa que o artista estava fazendo, entendeu? Sim, embora o Gil seja um cara genial. O Gil e o Torquato, eles eram muito próximos, né? Principalmente nessa época. O Gil foi o padrinho de casamento de Torquato. Eles eram muito amigos. E essa amizade, ela continuou. Com Caetano ficou uma coisa meio estranha, não sei explicar, mas com Gil a amizade ela continuou. Então é provável que eles estivessem ali nesse processo juntos, né? De composição dessa... Não só dessa, tem outras. E para mostrar, no ano passado mesmo, teve um projeto lá em Teresina, com vários compositores que se reuniram para pegar cada uma música de Torquato, e eles fizeram um CD duplo, com poesias de Torquato. Que massa, você não conheço. Eu tenho até... tem um aqui, Celso, vou conseguir aqui para ti, tá. para a gente se encontrar. Gente, por falar em Torquato Neto, esse cara incrível, fascinante, teve outro personagem meio lado Z, literalmente, genial, mas e com relação conturbada com os chamados doce bárbaros, que é o Tom Zé. O trabalho do nosso querido Ellen Lopes aborda como é que vocês enxergam o Tom Zé nessa relação com Gil, com Caetano, eles que alçaram ao apogeu do estrelato, e o Tom Zé levou absolutamente durante muito tempo no ostracismo e de repente é retomado como uma figura da maior relevância, da maior importância, embora a gente já soubesse que Tom Zé tinha um trabalho de grande valor musical e poético. Isis. É interessante porque ali quando se que Oi. Sumiu. Eu para Caetano. Oi. Alô. Voltou. Teve um eu esqueci o nome dele agora, né? Eu tenho que pegar o livro ali para me lembrar. Você que perguntou por Caetano sobre um cara que tinha aqui no Brasil e tal, chamado Tom David Byrne. David Byrne, exato. Aí Caetano falou, Tom Zé, não sei, não seria Tuzé de Abreu? Ora, Caetano veio falar que não sabe quem é Tom Zé. Aí, pera lá. Tom Zé teve um rechaçar ali, né? Eu não sei. Mas teve um rechaçar com relação ao trabalho de Tom Zé, que foi se colocando cada vez mais distante desse mercado. Eu estava pensando até em largar tudo e voltar para casa, para Irará, para trabalhar como frentista em posto de gasolina, quando o David Byrne vem e resgata Tom Zé no início dos anos 90, fim dos anos 80. Ou seja, foi necessário um estrangeiro vir aqui dizer que o que a gente tinha uma coisa aqui altamente... como o próprio Tom Zé fala, eu sou muito comercial, eu me vendo no palco. O que eles não sabiam é que eu sei me vender, eu consigo me vender. E ele sabe mesmo, ele tem um domínio de palco incrível. Ele só precisa do palco, né? Exato. E o grande lance aí foi que precisou de um cara vir de fora, o David Byrne, que eu agradeço até, né? Ainda bem que ele teve essa iniciativa, mas é triste a gente ter que necessitar desse reconhecimento estrangeiro para poder valorizar as coisas que nós temos aqui. E hoje Tom Zé faz um sucesso tremendo aqui no Brasil, no exterior,
poderia estar lá no interior da Bahia, vocês estão entendendo? E aí a gente para até para pensar, imagina quantos que não se perderam por aí, porque Tom Zé ele só foi redescoberto pelo David Byrne porque o cara estava lá no sebo procurando os discos e acabou encontrando com o disco de Tom Zé, levou para escutar aquele Todos os Olhos, e aí começa a história. Ou seja, se o cara nunca tivesse escutado esse disco, imagina quantos que não ocorreram esse tipo de situação. É lamentável a gente, de qualquer forma, ficar tão à mercê dessa ideia de mercadoria, o que não for vendável, o que não for mercadoria, né? Não pode ser acessível ao público. Enfim, quem decide, né, o que é vendável, o que não é, o que é mercadoria, o que não é, o que o público vai gostar ou não vai. Quem decide, né? Massa. Eu me lembro que Vamos fazer essa discussão. Não, fala, Ricardo. Não, pode falar. Não, eu me lembro que quando eu fui morar em São Paulo em 89, 90, eu fui num show de Tom Zé, ele tocando voz e violão, num auditório pequenininho na Sala Mário de Andrade, que fica na biblioteca ali pela Consolação. Umas 20 pessoas só. Ninguém assim. Meu Deus, um cara como Tom Zé. Então, de repente, em 2 anos, aquilo mudou. Agora, eu não tenho muito, não é que eu não tenha muita certeza, mas eu não gosto também de colocar muito Caetano e Gil como os vilões dessa história. Eu acho que tem um componente um pouco da personalidade de Tom Zé que uma certa época, o boicotou ele próprio ali. Eu não sei, eu acho que é uma questão muito, muito complexa, e ali deve ter havido algumas brigas pessoais, com certeza, e o Caetano e o Gil, eles sabiam flutuar e sabiam lidar muito melhor com o mercado do que Tom Zé. Eu acho que Tom Zé, houve um momento em que ele não conseguia. Enfim, eu não sei explicar, tem umas questões de forças cíclicas ali, políticas e brasileiras ali. Final dos anos 70, comecinho dos 80, começa a coisa do rock. Gil e Caetano conseguiram vestir aquela roupa daquela música dos anos 80. Tom Zé não conseguiu ali nos anos 80. Enfim, não sei, não acho que haja culpados, não. Acho apenas que foi algumas contingências e algumas questões pessoais entre eles, que o pessoal falava muito também de Torquato, assim, que Caetano e Gil. Eu vi alguns amigos meus que moravam em Teresina que falavam, não, porque Chico e Caetano boicotaram Torquato. Acho que não foi por aí, eu não concordo, não. Havia mas tu, Zé de Abreu, aí é um pouco... mas também tem a lenda dessa história, porque parece que o David Byrne falou é um cara que é ligado à vanguarda, e já o Tuzé é muito mais ligado a uma vanguarda musical do que o Tom Zé. Sim. O Tuzé é um cara que faz experimentações eruditas. Eu vi há 2 anos uma performance de poesia que eu fiquei impressionado. O cara, quase 70 anos, fazer com uma radicalidade incrível, poesia com música erudita e música concreta. Então, talvez criou-se também essa lenda de que Caetano que sacaneou Tom Zé para dizer que era Tuzé. Mas a gente não sabe também. Eu também não quero me colocar aqui na defesa de Caetano. Também. Há esse debate também. Há um debate. Eu acho que Pode falar. Há um debate, mitos semelhantes na relação de Belchior com Fagner, na relação de Papete com a turma aqui do Laborarte, do Bandeira de Aço. Há uma série de mitos que foram colocados historicamente e que acabou para revelar algum tipo de vilania de alguns personagens. Mas eu acho que é importante esse tipo de debate para a gente examinar a natureza mesmo desses mitos, dessas lendas que foram, ponto elas são verdades, a que ponto elas são alegorias dessas ações que foram mal. Em verdadeiros casos, assim, que você vai de passar a odiar um artista porque ele foi o algoz. Não, mas eu acho que não entra nesse ponto.
A gente sabe da importância de Caetano, que está aqui pregado na minha parede. A gente sabe da importância de Caetano, de tudo que ele fez. 78 anos agora. Revolucionou. Mas a gente também não pode deixar de ver que Caetano, por outro lado, como um bom leonino, ele gosta de duas coisas. Ele gosta de estar ali no centro, né? E de uma boa televisão, um rádio, alguma coisa. Mas nada que interrompa. E eu também não vou ficar aqui, a gente não vai ficar aqui demonizando Caetano. Eu acho que não cabe isso mesmo, não, né? Não tem condição. Mas é verdade que entre todos nós... Mas que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu, né? Isso aí. Às vezes as relações são mal resolvidas, né? Ficam meio embaçado a lente, e aí é preciso, só o tempo é capaz de explicar essas situações. O caso de Papete com os compositores do Bandeira de Aço demorou 35 anos para haver um certo esclarecimento, né? Aí foi no palco, aí todo mundo se recontemplou, todo mundo se integrou novamente e compreenderam o cenário de um tempo que, naquele momento, as lentes que se tinha não permitiam a compreensão, né? E eu acho que é isso também, cara. Vamos falar um pouco da... CB, eu acho que um dos impactos mais fortes da contracultura foi na poesia. Fala dos grandes nomes da poesia contracultural que inspiraram você, que você bebeu nessa... e que você ainda hoje bebe, que você também se torna um representante contemporâneo desse viés poético. Agora sim. Esquecendo os grandes mestres, né? Sem dúvida, a gente não pode ignorar que esses caras, eles tiveram muita importância para mim. Ali tem Bandeira, tem aqueles caras mesmo, Drummond, João Cabral, sobretudo. Esquecendo esses aí, partindo para uma outra... tomando banho em outro rio, né? Que é tão importante quanto, eu acho que... E, assim, é importante, por exemplo, é um fato importante que todo esse universo da contracultura, daquele momento, eu só vou ter uma relação com ele muito depois de já ter acontecido. Porque naquele momento eu tinha 12, 13, 14 anos, não sabia de nada que estava acontecendo, não me interessava, não era o mundo que me interessava, poesia, artes plásticas. Para mim, eu gostava de jogar futebol e ir para o Nhozinho Santos e ver o Mac jogar, e ouvir o jogo do Botafogo pelo rádio. Eu só começo a abrir essa cortina 77, 78. Né? Então, eu vou olhar essas pessoas, eu vou ter um olhar atrasado, vamos dizer assim, um olhar para trás. A minha lanterna vai ser colocada para o passado, para eu poder conhecer essa obra. Walter Franco, Macalé, Caetano você ainda ouvia, os Tropicalistas, Raul Seixas, Sérgio Sampaio, uma música, mas esse outro lado, Walter Franco, não sei, eu sabia, né? Macalé muito pouco. Então, mas depois, sem dúvida, a poesia marginal é a primeira âncora naquele momento. É quando eu, de uma certa forma, me liberto um pouco desses cânones, né? Então, eu fui buscar ali, sim, na poesia de Chacal, sobretudo, na poesia de Ana Cristina César, de Cacaso, mas ali. E o Ali Salomão. O Ali Salomão ele é muitíssimo importante. Baita poeta. Porque ele é que vai puxando esse fio, porque o Chacal ele não está na Tropicália. O Ali, ele já pega ali, por ser baiano, por ter uma ligação já com Caetano e Gil, ele vem dali. Ele pega o remo de Caetano. Caetano vai para o exílio, quem que fica? Novos Baianos, o Ali Salomão, Jorge, é esse pessoal que vai puxar a âncora, entendeu? E o condutor ali, na contracultura, é o Torquato e é o Ali Salomão. E Agripino também, que a gente acabou não falando de Agripino Maia aqui, né? Panaméricas. O Panaméricas eu fui ler nos anos 90. E ele teve uma importância ali no 68, 69, ali para Caetano e tudo mais, no começo dos 70 também. Então, basicamente, é a poesia marginal que é a minha primeira... É o primeiro remo que eu pego depois que eu começo Mas eu transitava nesses dois rios, Ricardo, viu? Eu tomava banho nesse cânone
tomava banho em Goulart, que era do cânone, sem dúvida, né? E concretismo só depois. Concretismo também vivia um pouco marginalizado naquela época. Só depois é que eles começam a... Tinha uma coleção muito importante da Brasiliense, que eram as cantadas literárias, que é quando a gente primeiro lê Leminski, que a gente primeiro lê Chacal, é ali, que a gente primeiro lê o Whitman, é naquela coleção. A gente primeiro lê os beatniks, Gregory Corso, que também foram importantes naquele momento para mim, né? Então, e essa coleção das cantadas da Brasiliense, os primeiros passos, aquela coleçãozinha, o que é política cultural, o que é... Aquilo ali também foi muito, muito importante naquele o que é momento. tropicalismo. Exatamente. Aquelas leituras foram importantíssimas para a gente começar a entrar em contato com esse universo, né? Aí depois Leminski foi o cara que a gente entrou, que a gente saiu de Goulart e passou para Leminski. E eles eram inimigos, e a gente gostava dos dois, entendeu? Enfim, tem uma história aí muito, muito interessante isso, né? Gente, tem um comentário aqui paralelamente da nossa a isso, Jogamba. Sim. Paralelamente a isso, só para terminar, tem um terceiro rio, que é o da poesia política engajada, né? Querido Dom Pedro Casaldáliga, por exemplo, Maravilha, Pedro Tierra, Moacir Félix, aquele amazonense Tiago de Mello, eram poetas que a gente também lia muito. Pablo Neruda era um poeta que era um farol naquela época de política estudantil, né? Então, esses poetas também faziam parte eram leituras que a gente fazia. Celso Borges diz, a propósito dessa última fala de lembrar esse engajada, a Jogamba faz um comentário que tem uma relação direta. Diz o seguinte, que o movimento político está exigindo rompimento com os parâmetros que nos afastam no cenário que a gente vive hoje, né? Como é que a gente, enquanto artista, enquanto poeta, né, pode se afastar desse tipo de cultura que nos diminui, que nos afastam? Como a gente pode pensar uma cultura revolucionária para os tempos de hoje? Uma poesia revolucionária, uma poesia, pode nem ser panfletária, uma poesia que revolucione esses parâmetros que estão sendo impostos pela violência, pelo preconceito, pelo racismo, pela homofobia, por essa série de manifestações de violência que a gente vive hoje. Qual é o lugar desse movimento nos dias de hoje? Vai lá, Celso. Tá, a minha saída para isso ela é muito intuitiva. Eu não tenho uma visão conceitual que eu vá a partir dessa minha visão eu vá construir a minha poética, né? Eu vou tateando por meio de leituras, por meio de diálogos que eu vou estabelecendo com algumas pessoas, ouvindo aqueles da minha geração, mas também ouvindo a geração mais nova, né? Eu vou descobrindo, ao sair nas ruas, agora a gente está um pouco parado, mas ao sair para os recitais nas ruas, conhecer outros poetas, estabelecer um diálogo entre os meus contemporâneos e uma geração mais nova. Eu não saberia traduzir qual seria essa linguagem revolucionária. Eu acho que falar é um pouco petulante. A gente fala, não, a gente vai fazer uma poesia revolucionária. Eu não conseguiria estabelecer um conceito de poesia revolucionária nesse momento. O que eu tenho certeza é que a gente não pode abandonar essa luta política, né? Essa luta política e a palavra ela é muito importante, a poesia ela é muito importante nessa luta política que a gente tem para derrubar esse inimigo, né? Eu tenho observado que está havendo uma volta a essa dita poesia engajada. A revista Cult lançou ano passado, ou no começo desse ano, acho que foi no final do ano passado, segundo semestre, lançou uma edição só com poetas engajados, contemporâneos. A gente vê aqui e ali nomes importantes, mas eu sempre vejo a poesia engajada com rigor também formal.
né? A gente não pode ficar atrelado a slogans, a uma poesia que seja apenas um estandarte, ou seja, apenas uma faixa de luta nas ruas, né? Um slogan. Eu acho que a gente tem, inclusive, que reinventar essa poesia engajada, para que a gente não repita muitos erros, né, que cometemos ali nos anos 70, uma poesia engajada que tinha uma importância política, mas que formalmente era meio frouxa, era meio precária, né? Eu vejo muito isso. Eu participei de muitos grupos que depois, quando eu olho para trás, eles tinham um pouco essa fraqueza formal, né? Enfim, eu fico sempre muito me questionando e cheio de incertezas, né? Porque eu acho que a incerteza é que ela vai te dar as respostas ou as não respostas, né? Mas a luta tem que ser nas ruas também, nos livros, na internet, no computador, no celular e nas ruas. CB, qual é o peso da formalidade que você reclama ante a realidade ameaçadora e que a palavra, ainda que informal, ainda que fragilmente fora dos ditames formais, ela possa dar seus recados também? Você não constrói um poema só com uma faixa abaixo à ditadura, né? Ou então o povo unido jamais será vencido. Ou então mas o povo nas ruas. Isso aí são gritos de ordem, palavras de ordem. Sim, mas muitas dessas palavras de ordem elas foram incorporadas, algumas estão sendo incorporadas nos discursos poéticos. Eu acho que, às vezes, a forma como você as coloca, você diminui a força poética. Em vez de você fortalecer o discurso poético, é uma discussão também muito complexa, ela não é simples, né? Mas o que eu quero dizer é que as palavras de ordem, muitas vezes utilizadas dentro dos poemas, ela, em lugar de tornar os poemas mais fortes, elas tornam os poemas mais frágeis. É nesse sentido que a gente está sempre tendo cuidado no processo criativo. Eu acho importante essa tua reflexão, porque eu acho que ajuda a lançar luz na reflexão. Inclusive, eu acho que a gente tem, às vezes, uma compreensão, a meu ver, distorcida do que significa uma arte revolucionária. Revolucionária necessariamente não é panfletária. Né? Revolucionário é aquilo que revolve, que tira do lugar, que mexe com as estruturas. E você pode fazer arte revolucionária sem ser panfletária, sem ser um discurso raso. Sim, claro. Né? Sim. É nesse que eu gosto de me situar, que eu gosto de dialogar com esse aspecto com essa saída, né, poética, com essa escolha, né, vamos dizer assim. Sim. A Jo, eu não estou assim tão certa se eu saberia uma resposta exata para a colocação que a Jo fez, né? Eu posso dizer assim o que a gente aqui faz, o que eu entendo por uma espécie de resistência, né? É uma necessidade de fazer, uma necessidade de estar próximo daquilo que o CB estava falando, né? Que foge dessas ressignificações, por exemplo, de poesia engajada, porque a partir do momento que entra nessas categorias, eu acredito que elas começam a se esvaziar, a ser esvaziadas e perdem essa força de resistência que poderiam haver. O que eu vejo, então, é a criação e essa resistência como uma coisa mais livre, como algo mais livre e, ao mesmo tempo, uma coisa mais plural, ou uma coisa que não esteja limitada a determinados nichos, mas que seja mais espalhada. Agora, o que fazer aí é complicado. Eu sei o que a gente faz aqui, né? Que é justamente essa tentativa de colocar o máximo de trabalho na praça, e, talvez dessa forma impulsionar outras pessoas a fazer também o mesmo, porque não deixa de ser também uma provocação isso que a gente está fazendo aqui, né?
é uma coisa que provoca os outros a tentar fazer o mesmo, a subir um pouco o sarrafo para que os outros subam também, né, Celso? E é isso. É engraçado essa ousadia, né, de você colocar um livro para download gratuito, né? A gente ficar lançando aquelas coisas no entusiasmo e não ter a cobrança de nada, nenhuma taxa. As pessoas, eu tenho tido umas respostas muito interessantes, né? Eu mandei para vários amigos e inimigos também. Os inimigos também têm que ter acesso, né? Para ver se eles precisam de poesia. Então, tem gente que eu ouvi algumas respostas muito interessantes. Uma amiga minha do Rio falou: mas Celso, esse livro da Conta Cultura é um livro muito lindo. Como é que a pessoa está fazendo esse livro e não está querendo cobrar nada? Isso é que eu chamo de resistir. Resistir. É provocando os outros também, né? Os outros também vão ter que fazer alguma coisa e jogar, né? Vamos fazer. Tem que ter alguém que faça, né? Uma provocação, não deixa de ser uma provocação. Sempre. É verdade, é verdade. Gente, querida, essa nossa conversa está muito gostosa. Conversar com vocês dois está sendo uma delícia, viu? E, sabe, a ternura de vocês, o jeito leve e descontraído de falar com tudo que vocês trazem consigo, né, dessa vida de vocês. Vamos trazer essa história aqui para o Maranhão, cara. Tem 2 depoimentos ali que me tomaram, assim, de maneira extraordinária. O depoimento de Murilo Santos, esse personagem da nossa cultura, esse cineasta fabuloso. O cara tem uma memória incrível. Ele traz detalhes, ele traz, assim, sabe, minúcias das questões que ele viveu de uma maneira tão afetiva, de uma maneira tão amorosa. E o texto de César Teixeira, que você já falou, cara, vale muito aqueles 2 textos já valeriam um livro, né? Porque talvez pelo fato deles serem significativos para a gente, assim, mais próximo, mais afetivamente, mas são de uma riqueza. Isis, para você primeiro, o que é que esses 2 caras te dizem naqueles textos? Nossa, eu assim que... César Teixeira, a gente não tem nem o que falar, assim, porque ele é um cara que eu já escuto os discos há anos e me toca de uma forma... Só que além de um excelente compositor, ele também é assim, ele escreve muito bem, né? Ele consegue colocar as ideias no papel de forma clara e... Aquele texto, quando eu recebi, eu li logo de 2 vezes. E é uma coisa que esses textos eles não estavam programados para entrarem no livro. Foi justamente uma provocação de Celso, como eu já falei anteriormente, né? Celso virou, pô, seria bacana se tivesse alguém aqui em São Luís também para falar. Aí a gente pensou que não, a gente pode chamar César. César estava ali no meio do negócio. E depois, quando César enviou o texto, eu, de cara, terminei e comecei a ler de novo. Não, isso aqui é uma coisa trilouca, isso aqui é um conto beatnik, cara. Pô, o cara começa falando, não, quando eu estudava no liceu, ficava mastigando diazepam nas aulas para aguentar. Não, uma coisa trilouca. Quando eu li, cara, isso aqui é um conto beatnik, isso aqui todas as expectativas que já não eram poucas, né? Que já eram altas. Enfim, e aí depois o Murilo viu, né? Porque a gente foi atrás de Murilo por conta das fotos. As fotos. A gente não imaginava que Murilo ia nos retornar com uma bagagem tão forte, um depoimento. Aí ele mandou logo assim uns 6, 7 áudios, né? E aí eu fui escutando os áudios e tal, e passei meia hora, quando eu escutei até o final, eu falei, Flávia, a gente precisa escrever isso aqui precisa entrar. Aí, a partir daí, foi um processo, né? Eu fui lá, bati o texto todinho, transcrevi os áudios de WhatsApp, e a gente mandou para Murilo.
Aí Murilo adequou algumas coisas. Enfim, ainda ficou esse jogo de adicionar algumas informações e tal durante uns 20 dias. E nesse processo era tanta informação. Mas o Murilo também é um cara que eu nunca tinha trocado uma palavra com o Murilo. A gente se encontrava pelos corredores da UFMA, né? Mas Murilo é um cara muito engraçado, cara. A gente riu muito Ele é muito engraçado, mas muito engraçado. Nossa, eu não tinha ideia. E no final acabaram ficando 2 textos fortes e um dando apoio ao outro, né? Sim. Uma coisa assim que ficou o Maranhão entrando com tudo aí no cenário nacional, né? Porque ele está entrando com 2 textos fortes, fora o texto da Dani, tem mais esses 2 textos fortes aí na frente, então é o Maranhão com tudo ali. Pelo menos é a minha vista, né? Meu ponto. Só para esclarecer, a Dani, que ela já se referiu, é minha companheira, que orgulhosamente, para mim, está aí nesse livro, nesse e-book maravilhoso. A Daniela Assunção, gente finíssima, minha conterrânea lá do Quatraque. Esse depoimento do César, a gente deve aproveitar nesse momento para fazer com que ele escreva mais sobre a cidade, porque César é um cara que ele conhece muito a cidade, e é uma cidade muito particular dele, das ruas, dos bares. Se a gente for pedir para César, porque quando ele termina o texto é quando ele vai para o exílio na Madre Deus, ele vai para Madre Deus no final dos anos 70. Ele tem toda uma história na Madre Deus que ele poderia contar também. Por exemplo, paralelamente ao trabalho que Isis estava realizando de pesquisa com a Patrícia, lá de Curitiba, eu estava fazendo um livro sobre Chico Maranhão, sobre um disco que foi gravado na Igreja de Desterro em 78. Então, eu também estava construindo essa história, esses personagens, nesse meu livro. Então, eu entrevistei muita gente para construir essa cidade. Quem era Valdelino Cécio, quem era Pichichita, quem era Nelson Brito, quem era Tácito Borralho, quem era Patinho, quem era Nelsinho, sabe? Quem era Luiz Augusto Castro. Tudo isso você vai conversando com muita gente para poder você conhecer. Cada pessoa que você conversa, você descobre. E no meio desses tantos personagens que eu conversei, o Murilo foi um dos maiores, porque Murilo a gente começa a conversar e ele vai puxando um fio, e ele vai contando, não é só a história da pergunta que a gente faz, ele começa a puxar várias histórias. E aí, então, o Murilo foi fundamental para a construção desse livro, assim como o Chico Saldanha também, que é um compositor, que é uma outra figura que conhece a cidade, as músicas que ele conhece. Ele vai puxando uma égua também. Então ele que me disse, não, porque César Teixeira fez uma música em 71 chamado Raiz do Povo, quando o anel viário foi construído, que a Madre Deus, os habitantes da Madre Deus foram para o Anjo da Guarda ou foram para a Liberdade, ele fez um boi, então ele vai construindo. É fascinante isso, né? Fascinante. A gente tem que estimular cada vez mais as pessoas a contarem as suas histórias. Eu reafirmo, esses 2 textos, claro, o livro todo é maravilhoso, mas esses 2 textos, assim, eles trazem informações muito ricas de 2 personagens que viveram e que vivem a história da cidade, os movimentos culturais. E não por outro motivo, a gente falando ainda há pouco de arte engajada, esses 2 personagens, César Teixeira e Murilo Santos, são 2 construtores da liberdade no Maranhão. A luta pela redemocratização do Brasil, a luta pela anistia, o fundamento da sociedade maranhense dos direitos humanos. Esses camaradas sempre estiveram e estão dos lados dos mais pobres, das comunidades ameaçadas, da luta por direitos humanos. Então, faziam arte para além do panfleto, né? Não estava enquadrada dentro de uma arte panfletária, não se enquadra dentro de uma arte, mas uma arte de resistência, uma arte de lado. Sim, claro.
Os dois foram fundadores da Sociedade de Direitos Humanos. Pelo menos o Murilo foi. O César, acho que depois trabalhou durante muito tempo, não é isso? Também. É. Mas César faz parte desde o começo da história, né? Onde está Nonato Pudim? Tem tantas histórias que a gente não contou, que a gente precisa contar, sabe? Eu acho que... E, nesse sentido, esse universo virtual, essa coisa das redes sociais, ela tem nos ajudado muito, sobretudo com relação às imagens, né? O acesso que a gente tem à imagem da cidade hoje é muito diferente do que a gente tinha à disposição 5, 10 anos atrás. É verdade. Uma coisa Isso que é muito importante. Uma coisa que eu me preocupei aqui e que eu externei para Rosa Reis é que o acervo de memória do Laborarte, esse material ainda hoje não está digitalizado e ali guarda uma história rica que extrapola as fronteiras do Maranhão. O Laborarte tem uma importância hoje dentro do movimento da contracultura. Entendeu? E tem muita coisa lá que se perdeu, né? E me parece que é preciso perceber que o Laborarte é uma instituição de interesse público hoje. Ela extrapola o tamanho do Maranhão, o tamanho do prédio lá, porque ele diz respeito, por exemplo, ao movimento de contracultura brasileira. Isso precisa ser, né, preservado, não no sentido de cristalizar, mas no sentido de ter as informações, os documentos, registros, a memória. De conhecer, documentalmente para poder falando. entender, até para a gente poder porque é símbolo da vida política e cultural do Brasil. Claro. Verdade isso é importante. Maré Memória, que foi a principal, talvez a peça mais importante, é o ápice da experiência do Laborarte, Maré Memória. Maré Memória foi uma peça que teve a trilha sonora do César Teixeira. Não existe uma música, César não se lembra de nenhuma. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, conheço João Everto, eu sento para conversar com o João Everto, ele começa a cantar todas as músicas do espetáculo. Maravilha. Ele disse, Celso, se tu me botar no estúdio, eu e Regina Teles, a gente canta toda a trilha da peça. Maravilha, cara. Entendeu? Isso morre. Se a gente não guardar isso aí, a gente morre. Isso morre, se perde. É terrível isso, é terrível. Aí, em vez de Maré Memória, é a memória indo pela maré. E pela vazante, Pela vazante. Olha, gente, tem um comentário aqui da Adriana Gama de Araújo, que se vocês quiserem, né, fazer algum tipo de inferência sobre, poderão fazer. Ela diz o seguinte: podemos pensar numa rebelião cotidiana, se colocando contra os mecanismos que reafirmam essa política neoliberal, uma linguagem poética que interfira diretamente nas práticas diárias do consumo, nas redes sociais, no trabalho e nas escolas. São comentários que estão surgindo e eu estou fazendo os registros para interagindo com quem está acompanhando o nosso debate. Se vocês quiserem fazer algum tipo de consideração, fiquem à vontade. É um grande desafio, Adriana, poeta querida, é um grande desafio que eu quero delegar a ela ser uma das autoras, uma dessas agentes aí para produzir essa... Ela é importante na produção dessa linguagem, né? Então, quanto mais gente a gente tiver, quanto mais gente houver nessa luta, né, na procura dessa linguagem, né, provocadora, transgressora, eu acho que a gente tem que sempre criar atritos, né? E criar atritos na área de poesia é você fugir do lugar comum, é você dizer eu te amo de uma outra forma, é você dizer abaixo a ditadura de uma outra forma. Isso é transgressão, isso é desafio. Tem um artista aqui no Maranhão que eu sou fã número 1 dele, mas eu vou para os shows dele e saio cansado, porque ele me tira do lugar comum, do conforto. E parece que eu tenho a sensação que vai despencar tudo, de uma hora para outra ele vai desafinar, ele vai cair da posição que ele fica no palco, que é o Cláudio Lima. Ele me tira do lugar comum, do lugar do conforto, e eu fico atento e tenso no show, porque parece que em algum momento ele vai desafinar, em algum momento ele vai despencar daquelas posturas que ele fica no palco, e é meu artista, meu cantor preferido. A performance que eu mais amo de assistir é a performance do Cláudio Lima, porque ele é de resistência, ele tem recados contundentes e tem uma performance absolutamente improvável que você acha que vai ver no show de entretenimento, né?
É um artista que provoca atrito, É. que provoca, que foge do lugar comum, entendeu? O lançamento lá do clipe que ele fez da música do Zeca com a Lira, fantástica, é uma transgressão ali, com uma coisa simples, com uma atitude e uma linguagem super simples, tanto de Zeca que fez a canção, quanto do clipe que ele construiu. Isso Eu é gosto também importante na luta. Quanto mais a gente gosto puder também divulgar isso, melhor. Eu gosto também, vocês podem comentar, da música que ele gravou sua, Boi da Tarja Preta, também, que é uma interpretação absurda. É totalmente absurda para mim aquilo, né? Uma música de poesia contundente, ferina, cortante, e a interpretação dele traduz o espírito da música de maneira absoluta. Eu queria só comentar o que a Adriana falou, né, sobre essas práticas diárias de rebelião cotidiana, porque eu me lembrei muito justamente do que eu já havia falado dos situacionistas, que eles faziam esses atos que eram provocar as situações, eram happenings, né, que eles faziam tentando provocar alguma reação do público, alguma reação popular. Eu acredito que hoje a gente pode também trabalhar nessa linha, né, de provocação, uma provocação diária ali em algumas práticas cotidianas. Eu acredito que isso pode acontecer, sim, com certeza. A gente está se aproximando do horário do nosso... A gente precisa muito das ruas. Sim. E a gente não tem as ruas agora. Então, eu acho que quando as ruas forem abertas, se a gente puder celebrar, primeiro que eu vou dar muitos beijos e abraços, e amigos e amigas, a gente sente falta disso. Eu que nem vou em festa junina, já tô louca pelo próximo São João. São Pedro, Largo de São Pedro. Estamos órfãos da rua. Coisa de São Massal, essa coisa toda. Exato. Mas, gente, eu queria antes de terminar a nossa conversa, que já está se aproximando aqui das horas de encerramento, eu queria fazer uma homenagem, lembrar uma figura que partiu agora nesse contexto de pandemia, que para mim é muito significativo da contracultura, que ele vem no movimento ali da pós-Tropicália, não sei se é ainda um resquício de Tropicália. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre Novos Baianos e Moraes Moreira, que para mim é um artista indispensável, fundamental para a cultura brasileira, no que ela tem de mais complexo e mais diverso e mais alegre. Moraes Moreira faz uma falta, e vai fazer uma falta incrível, não com saudosismo, mas com o que ele trazia de contribuição dessa riqueza que a gente traz, que a gente carrega. Não é sem uma verdade nenhuma estabelecida por ele, ele não tem essa postura, mas era um cara que tinha uma alegria incrível que, nesse cenário nosso de tanto ódio, faz uma falta fodida. Parece até que só a gente que está perdendo, né? Só o nosso pessoal que morre. Tanta gente boa que já morreu nesse ano, é uma coisa terrível. A gente fica até com a sensação de que é só os nossos que estão morrendo, assim, só o pessoal mais da contracultura, né? Enfim, Moraes Moreira é um cara fundamental, não só ali no período, ele foi eles fizeram tiveram aquela ideia de comunidade aqui no Brasil, e revolucionaram não só na música, né, como no próprio na maneira de ser, de se comportar, os comportamentos da época, relacionados ao corpo, relacionados à sexualidade. E existe ali toda uma revolução proposta pelos Novos Baianos. Uma das últimas coisas, a última coisa que eu li de Moraes Moreira, né, foi justamente ele falando para a Baby do Brasil. Estava rolando uma peça no Rio de Janeiro sobre os Novos Baianos. E a Baby do Brasil foi falar, não, mas na nossa época a gente não fumava maconha, a gente não usava drogas. Aí Moraes, Baby, tu sabe que todo mundo fumou maconha, todo mundo... Não vem com essa caretice agora, entendeu? Ou seja, até hoje ele não teve vergonha de mostrar quem ele era, né? De um posicionamento, porque esse tipo de comportamento, né, chamado de desbunde,
inclusive taxado de desbunde, né? Porque tem que se nomear, tem que se colocar ali, quando a gente não entende o que está acontecendo. Enquanto não se nomeia, não se taxa, não se sossega. Mas existia um posicionamento ali, embora que talvez até inconsciente, né, de rejeição ao que estava estabelecido e de uma vontade de mudança. E isso ele nunca deixou. E falta... deveria... O que Isis está falando ainda, Isis, não? Acho que sumiu um pouco. Vai, Marcelo. Oi. Tá ouvindo? Então, agora, quer fechar, terminar? Falar alguma coisa? Tá ok. O que falta falando sobre Baby, ela falta trazer um pouco do passado dela para a cabeça dela, né? Porque o presente dela é completamente anódino. Não tem perfume, não tem cor, né? Com relação a Novos Baianos, eu acho que os Novos Baianos ali, 727, os Novos Baianos e Secos e Molhados são os dois exemplos musicais. Eles destronam e detonam qualquer comportamento, qualquer visão conservadora de música. Por quê? Porque existe algo tão brasileiro quanto... Novos Baianos é super brasileiro. Ao mesmo tempo, o cara toca cavaquinho, ele toca guitarra elétrica. Então, ele é uma leitura antropofágica fascinante, né? Os Novos Baianos conseguiram exatamente trazer para a música aquela leitura de uma forma, cantando Assis Valente com solos de Jimi Hendrix, entendeu? Então, Novos Baianos são fantásticos, né? Então, a importância deles é muito grande. E com relação às perdas que Isis falou, né? Eu acho que muitos dos nossos, pessoas com as quais a gente se identifica, os artistas, amigos, muitos dos nossos estão muito tristes. E muitos dos nossos estão morrendo de tristeza mesmo. Pode ter uma desculpa de Covid, pode ter uma desculpa de coração, pode ter uma desculpa do... Mas, na verdade, muitos dos nossos estão morrendo de tristeza, porque não é fácil enfrentar, para essas pessoas, as mais velhas, enfrentar esse momento político, esse retrocesso, ele é muito absurdo, né? É muito absurdo você volta 10 anos, depois volta e ver o que aconteceu com o país. Então, e como nós nos sentimos imobilizados, presos, como se não conseguimos sair dessa... Então, é muito difícil, temos que ter essa compreensão dos nossos, né? E lamentar essas mortes, claro, e injetar esperança no restante, na gente, nos outros, nos mais velhos, nos mais novos, que a gente vai derrubar os otários, que vamos vencê-los, que vamos cuspir na cara deles. Eu aposto nisso. Vai dar um chute na canela dele. Vai dar vou dar um bico na canela. Vai, Ricardo. Pois é, rapaz, eu queria que a gente fizesse as nossas considerações, que não são finais, são reiniciais. Que a gente está só começando tudo. Eu adorei estar aqui com vocês hoje, né? São pessoas assim, quando eu soube, né, que o papo é com o Ricardo, com o Celso, não, beleza, então, porque de qualquer forma a gente está ali em casa, né? Existe ali E eu também me sinto em casa por conta do que eu já disse anteriormente, que a SMDA sempre foi assim um local onde a gente se sentiu bastante à vontade. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar acerca da contracultura, que é um tema tão caro a mim, principalmente nos dias de hoje, onde a gente precisava retomar esses elementos. Muito obrigada, gente. Mais que de cultura, precisamos de contracultura, né? Eu quero ler um poema. Posso ler o poema do livro? Seria maravilhoso. Livro, pode ser? Seria maravilhoso. Eu já ia pedir aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês continuam me ouvindo? Sim, muito bem. Deixa eu ver aqui, então, o poema que eu vou ler para vocês aqui. Espera aí. No Caldeirão da Contracultura. Vamos lá ver se ele me deixa eu...
Espera aí que ele está dando um tilt aqui. Só um minutinho. Meu computador ele é triste, né? Ele não ajuda muito a gente. Deixa eu ver se ele... Ele agora deu um pau agora. Coisa triste, rapaz. Só um segundinho que ele vai já. Nós estamos esperando da boa. Tá, agora vai rolar. Espera aí. É porque, como o poema, não é que ele seja muito longo, mas ele precisa... Rapaz, quem diria que ia acontecer isso? Será que eu vou... Deixa eu tentar achar aqui no... Olha lá... Olha lá, olha ali, olha lá, o ali alado, no colo de Jorge Salomão translocado, no caldeirão da contracultura, meu poema andando no grama, no Drops de Abril digital, meu poema olê olá, no Parangolé Tropicália, eita, deu tilt de novo, foi embora o texto. Meu Deus do céu, rapaz. Acontece, meu brother, meu poeta querido. Vou ficar devendo o resto do poema para vocês. Agora ele tá tudo nublado aqui no notebook, velho. Acabou tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no... Verifica aí, tem tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui então, eu vou achar aqui no celular. Deixa eu ver onde tá. Vou procurar aqui. Eu devo ter mandado para a Isis em algum momento, com certeza. Sim. Isis. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse poema gravado, eu vou botar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, é melhor. Tá aqui. Aqui vai dar certinho, quer ver? Aqui, peraí, onde está a contracultura? No caldeirão da contracultura, achei. Então, lá vai. No caldeirão da contracultura. Olha ali, olha lá, o ali alado no colo de Jorge Salomão translocado. No caldeirão da contracultura, meu poema também cabe? Quem sabe, deitando e rolando no grama, no Drops de Abril de Chacal, que tal? No coração samurai de Catatal e coisa e tal, meu poema, oleolá no Parangolé Tropicália de Oiticica, que delícia. Meu poema, enfim, nos paletós de Francisco Alvim, quem sabe, maio 68 nos muros de Berlim, meu poema Lero Lero ainda cabe até o fim, na boca de Cacaso eu quero, dentro de mim um anjo da contracultura. Que nas asas de Ana Cristina César sobrevoe aquela manhã azul de Ipanema, queda para o alto, meu poema, meu treponema não é pálido nem viscoso, na fumaça de um fino, meu poema Panamérica de Agripino, colírio no olho do sol, quem sabe nas bancas de revista, o Orrol na capa mijando no urinol de Duchamp. Roda e avisa, 1 minuto para os comerciais, alô, alô, Tris Teresina, vai ver Torquato na discoteca do Chacrinha, vai, Drummond, ser guache nas aquarelas da contracultura, quem sabe desfolha a bandeira na parte que me cabe, quem sabe, quem sou, eu sei, eu não sei, por isso meu poema vai e voa em vão, meu poema nem seu Souza, vai e vem e vaia, o caldeirão da contracultura, não. Me segura que eu vou dar um troço. Ficou bom o áudio? Maravilha, maravilha. Ficou bom o áudio aí? Maravilha, maravilha, meu poeta. Que bonito. Que bom, Manda rapaz. Ficou ótimo, ficou ótimo. Ficou ótimo. Agora, eu vou juntar agora a poesia de Celso Borges com a música dos Novos Baianos para a gente encerrar a nossa live de hoje, agradecendo a todas aquelas pessoas que nos acompanharam, agradecendo em nome da sociedade a Isis Rossi, ao poeta Celso Borges. Foi um prazer imenso poder bater esse papo com vocês nessa live. E a gente vai encerrar com a música do Moraes Moreira, com Novos Baianos, em homenagem a essa figura fundamental para a música popular brasileira. Tá bom? Vamos lá, vou botar aqui rapidinho no arranjo bem improvisado. Obrigado, hein? Beijo, Isis, beijo, Ricardo. Obrigado. Beijão, beijão, Celso. Valeu, Ricardo. Obrigada a todos.
Sumiu? Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Assim você vai ser. Somente só, Só, assim vou só, lhe chamar. somente só. Assim você vai ser. Laia, laia. Tá indo e voltando. Vou pegar o violão aqui, peraí. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia te chamar. Enquanto corria a barca, te chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim vai ser. Somente assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Preta, preta, pretinha. Então é isso, minha gente. Era só um gostinho aí de Moraes Moreira, de Novos Baianos. Agradecendo a todos e na próxima terça eu acredito que tem mais Café com Direitos Humanos. Até. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Laia, preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha.